Muito bem, pessoal. Olá a todos. Hoje a gente tem a imensa honra aí de receber no nosso podcast Dr. Marcelo Matias, vice-presidente do Simers, médico ginecologista e obstetra, professor universitário. Marcelo, primeiro, eu sei da tua agenda extremamente apertada e quero te agradecer muito aí por tu estar batendo esse papinho aí com a gente aí de 30 minutos, mas que tenho certeza muito importante para o pessoal da medicina. Fico muito feliz em poder dividir esse espaço contigo, Alex. Já trabalhamos juntos em aulas, né? E, portanto, para mim é bastante importante a gente poder divulgar aquilo que eu penso pessoalmente, mas também aquilo que o Simers vê em relação ao rumo da medicina no nosso país. Pois é. E aí a essência da nossa conversa, né, embora a gente já tenha descoberto ali um segundo podcast possível, quando a gente estava fazendo o briefing desse, né, a nossa medida provisória 1165, né, 2023, medida provisória aí de alguns dias atrás, que a mim surpreendeu muito, aprovada por 353 votos a favor na Câmara dos Deputados. Essa medida provisória vai agora para o Senado, e com esse número de votos na Câmara dos Deputados, com certeza vai ser aprovada no Senado. O que te parecem esses 353 votos a favor, né? O governo fez uma boa base. 2, os caras não entendem o que eles votaram, ou talvez os dois juntos? Isso é muito interessante. Eu vou citar aqui um promotor de livramento, ele sempre sabe que eu o cito, e eu disse assim, que quando uma coisa é feita para dar errado e dá errado, ela deu certo. E, portanto, basicamente o que acontece é que aqui a gente utilizou essa técnica do fazer uma solução errada para uma coisa que já deu errado e, portanto, justifica que a gente esteja utilizando esse tipo de pseudo-solução, que é um programa do estilo dos mais médicos. Então, tem uma base do sistema que justifica essas carências, num país que e isso é importante que todos saibam, é o segundo país que tem mais faculdades de medicina do mundo. A gente só perde para a Índia, cuja população é 4 vezes a nossa população. Portanto, Marcelo, até te interrompendo, se esses 117 pedidos aí de medicina que estão em aberto no Brasil forem aprovados, de repente nós ultrapassamos a Índia. Não, numericamente nós vamos ultrapassar. E na prática o que vai acontecer é que a gente vai ser o país que vai ter o maior número de faculdades de medicina, e eles vão fazer o Mais Médicos 15, porque basicamente a gente interpreta algo que é uma consequência como uma causa, e aí a gente faz o caminho errado. E o que acontece lá com os seus deputados e com os seus senadores? Eles não têm noção, nenhum deles consulta no Sistema Único de Saúde, nenhum deles nunca foi, ou pelo menos a grande maioria deles, nunca foi para um posto de saúde como paciente, ele vai como político. E quando ele vai como político, ele chega lá e diz assim, mas aqui tinha que ter 5 médicos e só tem 1. E, portanto, ele tem a visão, essencialmente, que é daquilo que é repetido pela mídia, daquilo que é repetido pelo governo, daquilo que é repetido dentro dos setores políticos. E ele não faz uma análise do sistema que leva aos problemas que ali ele identifica. E, justamente por isso, ele vai para a solução fácil. E a solução fácil é o seguinte, aqui não tem médico. Conclusão, bota um cara que eu chamo de médico, mesmo que ele não o seja, para atender nesse local. Sentimento, resolver um problema. E quando eu resolvo um problema naquele momento, eu posso criar um problema para o futuro que literalmente vai me afastar da solução real. Então, a solução real, Alex, para todo mundo que está nos vendo, na minha visão, isso é uma visão que também alguma parte do sindicato compartilha, é que o sistema de saúde brasileiro é mal feito. E o sistema de saúde brasileiro mal feito leva como consequência o afastamento de profissionais com uma formação maior de locais sem condições. E atenção, eu não disse locais de difícil acesso, eu disse sem condições. Existe uma lei que é simples de ser investigada, nunca falta médico em local com boa condição de trabalho, com um sistema de contratação correto, com uma condição de encaminhamento e uma condição de exames subsidiários que possibilite o bom exercício da medicina. Nunca falta médico aí. Olha o lugar que falta médico e a gente vai descobrir que o cara não tem condições de diagnosticar, não tem condições de viver, não tem segurança jurídica, não tem segurança pessoal, não tem contrato de trabalho adequado, não tem nenhuma noção do que vai acontecer no futuro. Portanto, nós estamos tratando como se a consequência fosse a causa. Não tem médico porque eles não querem. Não tem médico porque esses locais não têm condições.
Então, talvez a gente precisasse fazer o programa, não o programa mais médicos, talvez a gente precisasse fazer o programa mais condições de atendimento à saúde. E aí a gente ia ficar surpreso que provavelmente teria médicos dispostos a trabalhar nesses locais. Se tu me permite dar um exemplo, tá? Eu sou bombeiro voluntário numa cidade da Serra, vamos evitar falar nomes, né, da cidade, por questões éticas, né? E lá na cidade onde nós atuamos não existe SAMU, então os bombeiros voluntários, graças a Deus nós temos uma estrutura muito grande lá, com 4 ambulâncias, né, 2 veículos de resgate, equipe muito bem treinada, e nós realizamos o atendimento pró-hospitalar. O pronto-socorro dessa cidade, a primeira vez que eu entrei no pronto-socorro dessa cidade, eu tive uma surpresa positiva absurda. Eu pensei que eu estava entrando num hospital de primeiro mundo e é um SUS. Então, se eu for avaliar a arquitetura do hospital, piso, mobiliário do hospital, climatização, os funcionários, não faltando funcionário, não faltando enfermeiro, não faltando médico, atendimento que o paciente recebendo nesse hospital por SUS, é impressionante. Então, isso corrobora muito, assim, esse meu testemunho, né, o que tu falou. Ao contrário de outros pronto-atendimentos que eu já visitei e que é, com todo respeito, o estilo faroeste mesmo, né? É uma situação que coloca bem, assim, ela confronta bem e corrobora com muita perfeição o que tu falou agora para nós, né, Marcelo? Marcelo, vamos falar um pouquinho também dos incentivos que o programa está tendo, né? E a gente também não pode, a gente tem que avaliar o programa de maneira mais neutra possível, penso eu, né? A gente tem ali uma indenização, né, de 36 meses para quem ficar 36 meses ou mais em áreas de difícil acesso, áreas remotas. Eu, da minha parte, até concordo com isso, né? Eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ter indenizações, tem que ter valores, e acho que isso vai justificar alguns profissionais serem colocados lá. Mas acho que nós temos, primeiro, uma base muito importante, talvez isso seja o mais importante. O programa Mais Médicos, correto? E se o programa Mais Médicos, talvez a primeira coisa que a gente deva fazer é definir o que é médico. É fundamental isso, porque eventualmente, se eu tenho um profissional ali que eu chamo de médico e não o é um programa Mais Médicos, é um programa Mais Profissionais atendendo a saúde. Então, a definição de um médico é alguém que fez uma formação adequada, ele fez um processo seletivo que na minha época era muito difícil, ele tem ficado simplificado pelo aumento do número de faculdades, mas na prática a gente fazia uma seleção extremamente árdua, é o curso mais longo, é o curso mais caro, e é o curso que ao término o indivíduo recebe o direito de exercer a medicina junto com a responsabilidade. E a responsabilidade, ela vem quando eu registro a minha formação no Conselho Regional de Medicina, e, portanto, eu respondo ao meu Conselho Regional de Medicina quando dos meus desvios éticos eu for responsabilizado. Portanto, eu tenho deveres e tenho os direitos. Na prática, o que a gente tem feito é o seguinte: a gente pega um indivíduo que não é médico, isso é a coisa mais importante. E por que ele não é médico? Porque ele não tem os mesmos requisitos que eu tenho, fazer uma formação reconhecida no meu país, e não tem os mesmos deveres que eu tenho, ele não tem registro no Conselho Regional de Medicina. Então eu sinto dizer, não é programa Mais Médicos, é programa Mais Profissionais para atender medicina na periferia. Então esse profissional que vai atender medicina na periferia, ele chega lá e ele não tem CRM, ele tem RMS, que é um registro do Ministério da Saúde, que não tem nada a ver com o Conselho Regional de Medicina. Então, estabelecendo que ele não é médico, o nome do programa está errado na origem. Deveria ser chamado Programa Mais Profissionais que atendem medicina na saúde. Para todos os efeitos, alguns deles têm uma formação que pode até ser adequada ou não, mas eu não tenho como avaliar essa formação. E por que eu não tenho como avaliar? Porque ele coloca a revalidação como um processo a posterior, e deveria ser anterior. E é sempre interessante quando a gente joga isso para outras funções. Vamos dizer o seguinte, quem sabe a gente cria o programa Mais Pilotos de Aeronave, e aí quando tu entrar numa aeronave, o cara vai dizer, eu fiz a formação lá num outro país e tal, mas tu é piloto de avião aqui? Não, mas daqui a 4 anos eu vou ser piloto de avião aqui. Eu quero saber se tu fica nesse avião ainda. Se porventura tu não ficar no avião, me estranha que tu seja favorável ao outro, o pobre, ser atendido por esse cara.
Mas tudo bem, então criamos então a medicina de não médicos para pobres, concordamos? Concordamos. Tendo a medicina de não médicos para pobres, o que vai acontecer é que eles, ao longo do tempo, eles vão ser avaliados pelo que passou no projeto, que ainda não está assinado, né? Mas vai ser. Ele vai ser, é certo que vai ser. Mas eles vão fazer pseudos revalidas a cada 4 meses. E, portanto, é completamente diferente de um sistema de revalidação. E após ele passar nesses revalidas, que o governo queria que fossem só provas teóricas e não práticas. Imagina tu fazer uma prova teórica, e aí eu vou inferir, porque eu não tenho essa informação, online, e o indivíduo fazendo prova teórica online virar médico. Se a gente fizer uma comparação, é muito semelhante ao que se faz hoje quando o cara renova a carteira de motorista, né? Isso. Ele faz a prova online, ele tem os simuladinhos antes, que são as mesmas questões que ele vai fazer posteriormente na prova, e com todo respeito, né? Você está se aproximando de um acidente, opção A, você passa por cima da vítima, né? Pelo amor de Deus, né? Isso. Nós não temos como garantir a qualidade da prova, né? Como a gente não tem como garantir a qualidade da prova, no projeto original do governo era só essa prova. E aí foi imposto pela Câmara de Deputados que se fizesse uma prova prática também. Então, reduziu o problema. Então, pelo menos, reduziu o problema. De qualquer forma, eu não tenho nenhuma prova de que isso se trate de um revalida real. E sim pode ser um revalida simplificado. E em sendo um revalida simplificado, eu vou ter um médico simplificado. Tendo um médico simplificado, eu tenho uma saúde simplificada. E a gente tem que ter sempre a pergunta primordial a quem interessa eu ter um médico simplificado e uma saúde simplificada? É o paciente ou é o gestor ou o político da hora? Então, por isso que eu digo assim, nós temos um sistema que ele é falho em inúmeros aspectos, desde o motivo que levou à sua confecção, onde se diz que falta médico e não falta médico no Brasil, falta uma distribuição, e essa distribuição tem uma causa específica, que são as condições. E, basicamente, a gente não atua nisso e coloca indivíduos que não são médicos a exercer a medicina, sob a ótica de que, com isso, eu vou estar melhorando a assistência à própria medicina no país, que, por si só, é exótico. Mas eu faço questão de reconhecer aqui, esse programa Mais Médicos, ele é muito superior ao programa que se tinha previamente, que era essencialmente a revogação da Lei Áurea, e, portanto, era um sistema escravagista, feito por pessoas que não eram médicos também, mas simplesmente recebiam uma nesga da bolsa repassada por um órgão que tinha um objetivo político que acho que todos já conhecem a essa altura do campeonato. Então, ele é, sim, bem melhor do que ele foi. Deixa eu te tirar uma dúvida. Pode ser fake news ou não? É verdade que alguns enfermeiros vieram desses países para exercer a função de médico, ou isso é uma fake news? Naquela época. Muito boa a tua pergunta, e eu vou te responder do jeito mais correto possível. Não sei. O não sei disso. A resposta foi a pior possível. Não, mas tu vais entender. Sabe por que eu não sei? Porque como eu não tinha qualquer pré-avaliação de qual tinha sido a formação daquele indivíduo, eu não posso nem dizer que sim, nem dizer que não. O que só prova é que o sistema é falho. Percebeu o espírito? Na verdade, o sistema de formação dentro, vamos pegar em Cuba, mas teve outros países na época, o sistema de formação é muito diferente do sistema brasileiro. E basicamente se chama muitas vezes de médico, que não necessariamente médico seria em qualquer outro lugar, senão lá, porque existem degraus de formação para um médico obter determinadas capacidades, e lá a gente não tem essa certeza. Mas eu posso te dizer uma coisa que é bem importante para os nossos espectadores aqui ficarem sabendo. Pelo programa Mais Médicos daquela época e pelo programa Mais Médicos de agora, especialmente o de agora, porque isso se transformou em a coisa mais importante, nós temos cidades na periferia do Brasil que tem um número enorme de faculdades de medicina, cuja qualidade é totalmente impossível de ser avaliada. Eu vou citar especificamente o exemplo de Pedro Juan Caballero, que tinha 9 faculdades de medicina, ao que me consta agora já está com 11 ou 12 faculdades de medicina, numa população de 110 ou 115 mil habitantes. Sendo todo mundo da cidade estuda medicina. Toda uma cidade está em volta dessas faculdades. E a faculdade custa ali entre 500 e 300 ou R$1.000 por mês, o que é 1/10 do que custa no Brasil, na melhor das hipóteses. Só que a capacidade de ensino de pacientes de quaisquer coisas que sejam minimamente objetivas não existem. E o mais importante o diploma não vale no país onde a faculdade é feita. E aí é muito interessante. O diploma não vale naquele país,
Mas aqui eu não preciso do diploma, porque, afinal de contas, saúde para pobre não precisa de diploma. O que ele precisa para o diploma dele valer naquele país? Que o curso tenha qualidade e capacidade de produção de um médico, condições de atender a população daquele país. Isso não é uma medicina, isso é um curso, estão vendendo um diploma não válido no país. Isso tudo coloca é muito interessante, né? E quando ocorrem jogos de Libertadores da América, e Grêmio e Inter jogam nessas cidades que estão no entorno das fronteiras brasileiras, os repórteres vão na arquibancada entrevistar os torcedores. E é incrível, isso chama atenção. Tu tem uma quantidade gigante de estudantes de medicina brasileiros que dizem, não, mas como o time brasileiro veio jogar aqui, eu vim aqui sentado. Acho que a maioria da torcida é estudante de medicina. Eu gostaria até de rir nesse momento, mas eu não tenho nem coragem de rir. O problema todo é que isso aí cria um mercado lá, obviamente, dá emprego, rola dinheiro, o dinheiro brasileiro vai para lá, cria um diploma, e esses indivíduos que, convenhamos, fizeram um esforço pessoal de se deslocar para lá, pagar uma faculdade, não têm um diploma válido. E eles, quando vão fazer o Revalida, eles, como uma mais absoluta regra, rodam no Revalida. Portanto, para que acontece? Esses indivíduos têm um diploma que não serve para nada. E é exatamente nesse momento que entra um programa como Mais Médicos, que possibilita que ele, sem diploma, se inscreva no programa e vá trabalhar e, portanto, vai receber um Revalida que talvez seja... Muito cuidado com minha condicional aqui. Eu não tenho os dados sobre esse Revalida que vai ser feito a cada 4 meses, mas muito provavelmente será um Revalida muito mais simplificado do que o Revalida tradicional, e, portanto, ele tem mais chance de poder se autoproclamar médico daqui a pouco. E, como eu disse, isso é muito importante, a gente faz no presente e condena no futuro. Quando a gente derruba qualitativamente a formação do meu médico no presente, provavelmente isso não vai causar impacto no presente, isso vai causar impacto no futuro. Porque medicina não é fácil, medicina requer recursos para permanecer se estudando, requer um grau de capacidade própria para conseguir ter acesso à informação e requer o desejo de seguir se recapacitando, porque a medicina evolui a cada dia. E, portanto, quando a gente faz com que o médico seja um trabalhador muito mal remunerado, que ou trabalha uma quantidade de cargas horárias muito excessiva, ou ganha pouco a ponto de não poder fazer um único congresso ou comprar um livro, a gente sabe que vai condenar a medicina de um país a uma tragédia no futuro. Portanto, hoje a gente tem acesso em grandes cidades, especialmente, e faz questão de ser bem preciso, a profissionais extremamente bem informados, com condições maravilhosas de trabalho. Portanto, esses que fazem essas votações e que vão atender a sua saúde no Sírio-Libanês, esses não têm nenhuma dificuldade em encontrar um médico bem formado, com qualidade. Eu tive num congresso agora no Einstein, lá em São Paulo, eu fiquei impressionado. É espetacular. Né? Impressionante. É espetacular. E aí o que acontece? O cara que votou nesse cara vai consultar com o indivíduo que certamente esse cara se negaria a atender. O que diz tudo que tu precisa saber. Eu tenho 2 coisas para colocar referentes a coisas que tu falaste agora. Tá? Primeiro, vamos começar pelo mais simples, né? O Revalida de 10 anos atrás, porque eu parto do seguinte princípio, Marcelo. Tu alega que criaram-se ao longo do tempo facilidades para que a pessoa pudesse ir avançando dentro da medicina. Perfeito? Então chega um certo momento em que tu precisa botar a malha fina da peneira. E quem era essa malha fina da peneira? Era o Revalida. Então, 10 anos atrás, ao que me consta, o Revalida era uma prova extremamente difícil de se passar. Uhum. Confere? Confere. O segundo ponto que me colocaste, que me preocupa muito, né? Se a gente pegar o Brasil, começar ali pelo Nordeste brasileiro, a gente vai delinear o litoral do Nordeste, pegando as capitais, aí viemos ali para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, pegamos ali Minas Gerais, Goiás, Brasília, São Paulo e toda essa região aqui para baixo do Sul. Ali naquela região que pega já o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a capacidade de fiscalização do que esse pessoal vai estar fazendo por lá vai ser mínima, confere? Óbvio. Mas eu vou te contar uma coisa mais exótica, assim. Eu aprendi muito. Uma das coisas mais importantes é algo que para mim virou fundamental, foi quando tivemos aqui um ditador visitando o Brasil e foi dita que a palavra narrativa era o mais importante, e isso para mim foi muito, muito impactante. E fez com que eu entendesse muito das coisas que acontecessem no Brasil hoje. Então, vamos nos fixar na narrativa. A narrativa é que nós vamos fazer o Mais Médicos para colocar médicos aonde?
para colocar na aldeia indígena, para colocar no posto de saúde vazio lá na periferia, no interior do Nordeste, no sertão, no interior da Amazônia. Essa é a narrativa, correto? Correto. Então, os dados que eu tenho é que 63 médicos vão vir para posto de saúde de Porto Alegre. Tu achas efetivamente que Porto Alegre pode até ser, podemos até dizer que tem áreas carentes, mas será que falta médico em Porto Alegre para a gente colocar nesses postos? Eu não sou da área, eu não sou um médico, não trabalho no Cremers, não trabalho no Simers, mas posso te dizer com certeza que não. E aí é interessante, quando a gente olha a distribuição, e eu convido todas as pessoas que estão nos assistindo, quando olha a distribuição do Mais Médicos da Dilma lá em 2013, olha para onde é que foram os mais médicos, e vai ficar chocado em descobrir que a maioria dos mais médicos foram para grandes centros e litoral do Brasil. Essa informação eu já tinha. Portanto, a narrativa, o que importa, nós estamos tratando de narrativa, nós não estamos tratando de fatos. Então, a gente traz uma narrativa, mais médico para índio. O fato é um não médico e a grande maioria deles não vai estar atendendo índio. Essa é a grande diferença. Quando a gente usa a narrativa, é tudo lindo. Quando a gente vai para a prática, são outros 500. Então, eu demorei bastante para entender que narrativa era mais importante do que fato. Quando eu entendi que narrativa era mais importante do que fato, me clareou muito o porquê que as coisas são feitas. E é justamente por isso que eu sigo sendo contrário a esse sistema de colocar médicos sem ter diploma para atender pobres. Minha lógica vai ser sempre a mesma. Se eu entregar para um médico uma condição de trabalho adequada, se eu reconhecer a importância de uma residência em medicina de família e comunidade, que é uma das coisas mais essenciais para um sistema público brasileiro, para um sistema público mundial, e fizer com que as pessoas tenham interesse em fazê-lo, a gente vai resolver o problema a longo prazo. Então agora eu vou dizer uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, e vou dar uma informação. Vocês sabiam que fechou um conjunto muito grande de vagas em residência médica no Brasil, na mesma proporção que abriram vagas em faculdades de medicina? Recebi essa informação semana passada. Significa que, na média, a formação média do médico vai cair. Mas mais interessante do que isso, sabia que uma das especialidades que teve fechamento de vaga de residência foi medicina de família e comunidade? Mas a gente tem uma contrariedade. Mas o que importa é a narrativa. Por quê? Porque se o Brasil, se não fosse uma narrativa e fosse um fato, nós teríamos o seguinte: as vagas de medicina, família e comunidade seriam disputadas a ferro e fogo, e esses seriam os médicos mais valorizados e mais importantes para esse sistema que se quer botar médico na periferia. Não é o que acontece, eles fecharam vagas de medicina de família e estão aumentando o número de médicos formados. Houve alguma... A formação média do médico que vai atender nesses postos de saúde não é. Houve alguma justificativa? Tem. Porque a narrativa é que importa. Olha aqui, ó, depois, se eu conseguir após a nossa live aqui, tu entender como eu entendi que nada é mais importante que narrativa e que verdade não tem o menor significado, a gente consegue entender absolutamente tudo. Eu, quando entendi isso, mudou a minha vida. Eu entendi que narrativa é o que define o mundo. Eu tenho um ponto que a gente estava conversando antes aqui de gravar nosso podcast, né, Marcelo? E tu colocaste o esquema do sujeito que permanecer 48 meses, né, no FIES, no Mais Médicos, de ter um desconto ou a quitação do FIES, tu chegaste a colocar em seu salário mais alto que ele poderia ganhar, né? Eu considero isso, por exemplo, ele tem um problema de base e tem uma grande vantagem. Qual é o problema de base? O problema de base é que, essencialmente, ele vai ter uma remuneração proporcional ao quanto ele deve para o FIES, e mais do que isso, não proporcional à qualidade do seu trabalho. Então, tem um problema de base. Mas a ideia em si de que ele vai exercer uma função pública, e em cima dessa função pública ele zerar sua dívida no FIES, é, do ponto de vista para aquele profissional, um grande gol de placa, porque, afinal de contas, as dívidas de FIES são enormes. É importante que quem nos assistindo saiba que a faculdade de medicina custa, na média, R$120 mil por ano. Então, tu pega R$10 mil por mês, 12 meses. Tu joga isso ao longo de 6 anos, dá em torno de R$720 mil. Fazer as correções aí, né? Bota as correções, dá R$1 milhão. Então, nós estamos tratando de uma remuneração que é muito alta. O indivíduo se formar e conseguir 4 anos depois quitar uma dívida de R$1 milhão, eu acho que é uma coisa bastante interessante. E nesse aspecto eu vou dizer, nesse aspecto eu vou dizer que
E mesmo que não seja um valor tão alto, seja só 30%, não importa. De qualquer forma, pelo menos esse médico eu sei que ele fez a formação e ele tem o diploma. Entendeu? Então eu não vou ser contrário a isso, nunca vou me posicionar contrário a isso. Para mim, o grande problema é que eu olho para uma solução de longo prazo e não de curto prazo. Tanto que nesse mesmo Mais Médicos, eles concedem pontos para depois o cara fazer a prova de residência. O que só prova que eles mesmos estão entendendo que esse médico que fica lá, vai ficar lá e está louco para fugir, para fazer uma residência numa outra especialidade, portanto ele vai dar pontos para ele. Quem sabe a gente faz um troço de longo prazo, no qual é o seguinte, o médico faça a faculdade de medicina, em fazendo a residência de medicina de família e comunidade, ele passe a ser reconhecido como um indivíduo importante para o país, que tem capacidade indiscutível em qualquer artigo científico de melhorar as qualidades de vida de uma comunidade, reduzir custo hospitalar, porque eles têm capacidade, e aí esse médico é colocado com um plano de carreira, com segurança, numa unidade que funcione, que ele tenha acesso a meio diagnóstico, a telemedicina, a encaminhamento para secundário e terciário, quando for necessário. Programas de prevenção. Óbvio. E aí esse cara vai mudar uma vida, e isso que eu estou te dizendo é a solução de longo prazo. Mas, claro, os políticos têm muito mais interessante, e aqui falei inespecificamente, não são todos, têm interesse em entrar num palanque e dizer, eu estou botando aqui médico nas 5 unidades que não tinha médico. E aí, quando tu vai nas 5 unidades que não tinha médico, tu não tem médico, continua não tendo médico, não tem acesso ao exame, não tem acesso a tratamento, não tem acesso à cirurgia, e, portanto, é uma fake unidade. Quem sabe a gente faz unidades de verdade, e aí a gente vai ter médicos de verdade, e vamos ter um resultado para a saúde de verdade. Faz questão de chamar a atenção aqui de uma coisa que muito pouca gente se toca, e é muito importante. Porto Alegre é um lugar de qualidade, a gente tem dinheiro aqui proporcionalmente em relação ao resto do país. A gente, historicamente, faltava médico em posto de saúde. E hoje, não falta médico em posto de saúde. Né, basicamente conseguiu se preencher com as parcelizações, com as terceirizações. Então o político ele vai lá e diz assim, olha, não falta médico. Só que eu sou médico, né, eu não sou político. Então o meu raciocínio é o seguinte, tá bom, qual é o resultado? E o resultado é que Porto Alegre está um surto de AIDS, surto de tuberculose, Porto Alegre tem as emergências absolutamente lotadas, e nós está faltando de leito de pediatria para tudo quanto é lugar, e nós tivemos o melhor junho da história do mundo em termos de clima. Fiquem tranquilos, vai esfriar, vai piorar. Então, como é que eu não tive um resultado direto de uma rede completa em termos de redução de internação e de uma redução de fluxo para emergência? Então, alguém vai ter que fazer a pergunta, o que aconteceu? É isso que eu estou fazendo aqui. Estou jogando a pergunta para quem está nos assistindo poder até me corrigir. Não é falta de médicos. Não. Que estranho. Que estranho, né? Os trabalhos científicos mostram que uma rede de atenção básica que funcione bem reduz 90% a 95% do afluxo à emergência. O que está acontecendo? A gente já está encaminhando para o final, mas eu vou trazer... agora tu me deixou assim, ó, uma situação que eu não tenho como não fazer isso. Eu vou ter que antecipar a última pergunta, tá? Orçamento do programa Mais Médicos a ser aprovado pelo Senado e assinado pela presidência, 712,5 milhões de reais para 2023, 3 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Será que com esse dinheiro a gente não conseguiria fazer essas vagas aparecerem? Eu vou fazer uma resposta que tu vai te surpreender e eu vou para o lado positivo e negativo. Quando a gente olha para esse valor, parece um valor muito alto, né? Mas a gente viu o governo federal dando isso em emendas do relator para uma única votação no Congresso, te lembra disso? Não. Portanto, pode ser considerado um valor muito pequeno, já que saúde, pelo que diz a Constituição, artigo 196, é um direito do povo e um dever do Estado, e no 197 diz que é de relevância. Portanto, se é de relevância, tinha que ter mais recurso do que emenda do relator. Passado esse pequeno fato, eu vou dizer o seguinte, que uma das coisas mais importantes é que eu julgo, e é a minha opinião pessoal, tá? E as pessoas, eu tenho muito medo da opinião, né, porque eu concluí que o maior crime hoje em dia no Brasil é dar opinião, mas eu ainda vou dar opinião porque sou da área e faço questão de fazê-lo. O nosso maior problema no país é o sistema de saúde.
Nós temos um sistema de saúde que foi embasado em um conjunto de experiências anteriores, muitas delas hoje absolutamente fracassadas, e nós temos uma dificuldade muito grande em reavaliar o sistema de saúde da forma que ele é feito. Então, programas como Mais Médicos, programa como botar dinheiro dentro do sistema, eles todos são a tentativa de solução de um sistema que ainda não deu certo. Eles não são efetivamente uma solução definitiva com a reavaliação do sistema. A gente vê, esse é bem importante, a gente vê um movimento gigantesco com recurso, com lei, com propaganda, com tudo que imaginar, para tentar fazer com que esse sistema que não deu certo, dê certo. E a gente vê, ao mesmo tempo, um movimento do tamanho de uma formiga para dizer assim, será que esse sistema não está errado? Então é justamente por isso. A gente está tentando consertar o errado e não pensou em fazer o certo. E é justamente por isso que talvez a gente use mais recursos do que precisasse, talvez a gente tenha soluções que não foram avaliadas, porque tem uma outra máxima, né, que eu vou te contar agora, e que eu aprendi com duras penas, que é o seguinte, tu errar com alguém e pedir desculpa, essa pessoa te desculpa, não tem grande problema. Mas quando tu pega e mostra para um político ou para alguém que essa pessoa errou, essa pessoa talvez nunca te perdoe. E, portanto, basicamente, qualquer um que pegue e fale que eu acabei de falar, que o sistema tem problemas e precisa ser reavaliado, ele vai ser atacado por todos aqueles que julgam que ele é um sistema perfeito e apenas não é bem executado. Então, eu vou dizer, a minha opinião pessoal, nós precisamos reavaliar o sistema, nós precisamos ver o que deveria ser feito adequadamente e teremos que parar com esse tipo de projeto que resolve no momento para a próxima eleição e não resolve a longo prazo, para criar efetivamente um sistema que funcionasse. E talvez, apenas talvez, ele fosse melhor e mais barato. Então, só para a gente deixar o ponto que é o ponto mais questionado aí pelo pessoal da medicina. 4 anos sem revalida, mas ao longo desses 4 anos, a cada 3, 4 meses ele vai fazer uma provinha e se acumular boas notas, ele ganha o revalida no final, confere? E se ele ganhar o revalida no final, ele pica a mula desse lugar onde ele estava e vai fazer um curso de estética e aplicar botox numa grande capital. É uma situação curiosa, né? Interessante, né? Curiosa. Marcelo, tem algum recado final para deixar para o pessoal aí? Tem, eu acho que uma das coisas mais importantes é que, em primeiro lugar, vamos ver se a gente abre a nossa cabeça para não ser assim radicalmente contrário. Faço questão de dizer que esse programa Mais Médicos é melhor do que aquele de 2013, mas não achar que as únicas soluções para o sistema de saúde são essas. Cabe para pessoas que pensam, para pessoas inteligentes, para pessoas que estão nos assistindo, fazer uma reavaliação de ver o que deu certo e o que deu errado no mundo e o que nós poderíamos aplicar para o Brasil dentro do nosso tamanho, da nossa dificuldade. E podem ter certeza, nós sempre vamos estar à disposição para ter conversas desse nível, com o Alex, que realmente é um cara maravilhoso de conversar, e poder, de uma forma ou de outra, pelo menos, se a gente conseguir mexer ali um pouquinho atrás da orelha de alguém, a gente já produziu um bom trabalho, e vamos lutar para que o sistema de saúde melhore efetivamente, não em número, mas em qualidade, especialmente nos resultados, que a gente está deixando os resultados passar um pouquinho. Por esse Brasil afora, né, Marcelo? Então, sim. Tá, Marcelo, te agradeço muito aí teu tempo, cara, agradeço muito a tua atenção, tua cordialidade de sempre aí, tá? E desejo aí que o Simers continue fazendo esse trabalho exemplar aí, representando os médicos do Rio Grande do Sul. É uma entidade que eu tive a oportunidade de trabalhar com, prestar alguns serviços e respeito muito aí a todas as pessoas que trabalham e sei o que representa os Simers, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas também em nível de Brasil, tá? Um forte abraço e até a próxima.